alguém me perguntou assim, você não acha que o Bahia e outros clubes podem estar sendo usados pelo Flamengo para apoiar essa medida provisória? Aí eu fiz a pergunta de volta, você não acha que Bahia e outros clubes podem usar o Flamengo para viabilizar essa medida provisória? É a mesma coisa. Primeiro dizer assim que os clubes se reuniram, né? Não só esses 8 clubes que tiveram agora recentemente com o presidente da República, mas os 20 clubes de Série A se reuniram, discutiram o tema da MP 984, né? Fizemos um estudo não só sobre a própria medida provisória, mas sobre as emendas, as 91 emendas. Então, concluímos esse estudo, um estudo bem completo, assim, mapeando todos os temas tratados, posicionando os clubes. Isso foi um trabalho feito pela CNC, e a gente conseguiu organizar o pensamento sobre a medida provisória e saímos, né? Os clubes saíram por decisão de ampla maioria, bastante favorável à medida provisória, ao mérito que ela trouxe, à forma como ela recoloca o ordenamento jurídico esportivo brasileiro no patamar de outras ligas e outros países do mundo, né? Porque o que nós tínhamos aqui era uma jabuticaba de divisão de direitos que fazia com que cada partida fosse repartida ao meio, né? E naturalmente, aquilo com uma dificuldade enorme de negociação, de comercialização. Por outro lado, não temos a ilusão de que a MP sozinha vai resolver todos os problemas, né? A gente tem assim a necessidade de, a partir daí, também fazer um dever de casa, fazer um desenvolvimento de um projeto que gere, principalmente, negociação de direitos de forma coletiva, cada vez mais, se não com todo o bloco dos 20 clubes, mas pelo menos com uma parte desses 20 clubes se unindo e mostrando que a negociação coletiva ela pode ser muito melhor para o futebol, né? Então, nós fomos ao presidente da República, assim como também vamos ao Poder Legislativo, ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, para justamente pontuar esse nosso apoio à medida provisória e também nos atualizarmos e sermos ouvidos sobre outros temas que decorrem, digamos assim, do mundo atual no futebol, né? O futebol é objeto de muitos projetos de lei, mas, infelizmente, eles não andam, né? Eles não têm um encaminhamento, não especificamente por culpa do Congresso, mas por toda uma situação de falta de, digamos assim, de estratégia, né? de formação de um digamos assim, de um ordenamento, um marco legal do futebol brasileiro. Isso também é responsabilidade dos clubes, da CBF, das emissoras de TV, dos próprios congressistas. Então, o movimento dos clubes de ir a Brasília foi um primeiro movimento que vai se tornar cada vez mais comum, Rodrigo, João e todos que nos ouvem aqui, né? Hoje é estranho ver clubes de futebol em Brasília, no Congresso ou no Poder Executivo, mas vai se tornar cada vez mais comum porque a gente decidiu se unir e a gente decidiu ser ouvido e também ouvir as pessoas, né? Esse foi o movimento que nós fizemos agora junto à presidência da República e vai ser estendido para outros segmentos também. Belintani, vamos esclarecer direitinho para as pessoas que nos ouvem. Tem gente que não tem a menor ideia do que seja essa medida provisória. É uma MP editada pelo Poder Executivo. Isso. A medida provisória... Ela trata dos direitos dos clubes e das televisões. Por exemplo, os clubes que assinaram com a Globo ou que assinaram com a Turner, o Bahia, por exemplo, assinou com a Turner, e a medida provisória dá a liberdade ao clube mandante de exibir o jogo onde quer que seja, é isso? Isso, João. Vou fazer uma síntese aqui para quem ainda não ouviu o assunto. Basicamente, o sistema jurídico brasileiro, a legislação brasileira, antes da medida provisória, ela diz que um clube, para comercializar suas partidas com alguma emissora de TV, ele tem que comercializar com a mesma empresa do clube com o qual ele vai jogar. Por exemplo, Bahia e Botafogo, aqui na Fonte Nova, em Salvador, para que uma emissora de TV transmita esse jogo, ela tem que ter o contrato de Bahia e de Botafogo. Se ela não tem o contrato dos dois, aquele jogo não pode ser transmitido, porque a legislação brasileira diz que cabe aos dois, de forma compartilhada. Se um não aceita, o outro não pode vender sozinho. Essa é uma realidade única. O Brasil é o único país relevante do mundo, em termos de futebol, que traz essa realidade. Ou seja, é uma jabuticaba, como a gente costuma dizer, né? É o direito compartilhado. O que acontece no resto do mundo? O direito é do mandante. Bahia e Botafogo, na Fonte Nova,
cabe ao Bahia decidir o que vai fazer com aquele jogo, para quem vai vender, se não vai vender, por que preço vai vender, para qual TV vai vender. Botafogo e Bahia, lá no Engenhão, cabe ao Botafogo decidir o que fazer. É como se cada clube, quando for visitante, ceda o seu direito ao outro e, em contrapartida, quando o outro for visitante, vai ceder o direito àquele mandante. É assim que funciona em todo lugar do mundo. E quem é que acionou o governo federal buscando isso, Britânico? Essa iniciativa que gerou a MP foi iniciativa a partir de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Landim do Flamengo. Inclusive, isso foi muito criticado, porque pareceu uma medida provisória voltada exclusivamente para o Flamengo e, de fato, tem uma crítica que é procedente, não foi algo discutido naquele momento com todos os clubes. Foi discutido entre o presidente Landim e o presidente Bolsonaro, e daí decorreu o MP. Acontece que, se há uma falha, e de fato há, daquilo não ter passado por discussão entre os clubes, aquela medida provisória especificamente, por outro lado, esse era um tema já amplamente tratado entre os presidentes. Já era um desejo coletivo de grande parte dos clubes da Série A do futebol brasileiro. Nós discutíamos isso diariamente, em várias reuniões. Então, se aquela medida provisória específica não foi objeto de discussão, e isso é verdade, deve ter uma crítica pontual a isso, sim, porque o ideal é que essas coisas decorram da discussão coletiva, mas se há essa falha, por outro lado, nós não divergimos, e grande parte dos clubes não diverge do mérito da medida provisória, ou seja, do que ela trouxe. Precisamos melhorar os processos de formação das medidas provisórias, formação da lei, discussão entre os clubes? Claro que sim. Isso nós estamos debatendo internamente, né? O presidente Landim já falou para os clubes de forma muito respeitosa, cuidadosa, ligou para todo mundo, debatemos isso na reunião da Comissão Nacional de Clubes, e ele explicou porque não deu tempo, na verdade, de vir à discussão com os clubes, e esse tema está superado internamente. Está superado entre os clubes. Sim. Não, só uma questão, até em cima do que você está falando. Vocês, outros presidentes que não sejam o Landim do Flamengo, não têm algum receio, de alguma maneira, não é estarem sendo usados nesse braço de ferro o Flamengo-Globo, que todo mundo sabe que está acontecendo, e todas as questões políticas que isso envolve, o apoio do presidente ao Flamengo e etc. Né? Eu acho que isso está meio na cabeça de cada um. Hoje, na quarta-feira, né, o Congresso meio que recuou um pouco. Olha, não vou olhar para essa medida agora. Você viu o movimento de alguns deputados nesse sentido. Você não acha que tem gente que fica com o pé atrás quando enxerga alguma contaminação política? Pode haver ou não. Você está dizendo aí do mérito da questão, que é legítima, mas tem esse outro lado. Quer dizer, isso não pode interferir de uma forma negativa no mérito que, em princípio, é positivo? Olha, Rodrigo, eu vou ser bem franco com você. A política faz parte da nossa sociedade, faz parte do diálogo e da formação e da construção do processo legislativo, né? Para a gente não tratar aqui, eu sei que não é isso que você está dizendo, mas assim, como se os movimentos políticos eles fossem algo necessariamente ruins ou necessariamente à margem da sociedade, né? A política está dentro da nossa sociedade. As leis decorrem de movimentos políticos. Toda lei brasileira decorre de movimento político. Então, isso não vejo problema absolutamente nenhum nisso, né? Se é um enfrentamento, por exemplo, do presidente da República com a Rede Globo, especificamente, esse é outro tema que não nos cabe. Eu acho que esse é um tema que não cabe aos clubes. É um tema entre eles, né? Mas, sob o ponto de vista político, as leis nascem de movimentos políticos. Não tem problema nenhum isso. E alguém me perguntou assim, você não acha que o Bahia e outros clubes podem estar sendo usados pelo Flamengo para apoiar essa medida provisória? Aí eu fiz a pergunta de volta, você não acha que Bahia e outros clubes podem usar o Flamengo para viabilizar essa medida provisória? É a mesma coisa. O que a gente tem que entender é se aquilo é bom para a gente ou não. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E aí eu vou voltar a explicar para o torcedor e aquele que tem estudado menos o tema, né? Explicar o seguinte, se 10 clubes do futebol brasileiro estivessem unidos hoje, sob o ponto de vista da legislação anterior, eles poderiam transmitir 90 jogos do Campeonato Brasileiro Série A. 90. Metade dos clubes brasileiros juntos poderiam transmitir 90. Quantos jogos o Campeonato Brasileiro tem no total? 380. Ou seja, eles não transmitiriam sequer 25% dos jogos. 50% dos clubes não conseguiriam transmitir nem 25% dos jogos, porque eles só poderiam transmitir os jogos entre eles, entre os 10 clubes. Com a nova medida provisória, 50% dos clubes transmitem 50% dos jogos.
Ou seja, saem de 90 para 190 jogos a serem transmitidos. O que acontece com isso, gente? Onde é que estavam esses outros 100 jogos que não podiam ser transmitidos por esses 10 clubes? Não estavam em lugar nenhum. O torcedor não estava assistindo esses jogos na TV fechada. Ele estava fora do mercado. Ele era um pó, sob o ponto de vista econômico. Ele era vento. Então, assim, ele não valia para nada. A MP pega e ele duplica o número de jogos, só para dar um exemplo, se fossem 10 clubes associados, né? Sairia de 90 para 190 jogos. Não tem como isso não ser bom. Não tem como isso não ser um incentivo direto, na veia, à união dos clubes. Os clubes vão precisar se unir se quiserem crescer o bolo. Mas, Belintani, pois não, João. Quem tem interesse em transmitir jogos de futebol no Brasil? Globo e Turner só? Não, de jeito nenhum. Há um leque aí de ofertas. Antigamente, interesse versus viabilidade econômica, poder econômico, só a Globo. Em 2016 veio a Turner e rompeu esse monopólio às duras penas, e ainda assim tem dificuldade de consolidação do produto dela. Né? Por quê? Porque ela comprou de 8 times, ela tem 8 times da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, ela tem 40% dos times, e dos 380, ela só tem autorização para transmitir 56 jogos, pela legislação anterior. Dos 380, ela só transmite 56. Veja, João, na TV fechada, mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro estão impedidos de serem transmitidos. Não tem transmissão de mais da metade dos jogos, por causa da legislação anacrônica que tem no Brasil. Com a nova legislação, com a nova medida provisória, sai de 56 para 152, quase triplica o número de jogos desses 8 clubes. E aí o que acontece? No passado recente, a Globo era a única interessada e que tinha condição de fazer, não é interessado até meu vizinho que tem uma TV local aqui em Salvador, ele é interessado, mas ele não tem condição financeira de fazer. Então, assim, a Globo era a única interessada com viabilidade econômica. Em 2016 veio a Turner e com essa legislação o mundo se abre completamente. E, paralelo a isso, se abre também pelo crescimento da tecnologia do streaming e da infraestrutura de internet nas cidades brasileiras. Né? Então, esse movimento, combinado com o tempo que nós temos para construir isso, que é até 2025, é um movimento que eu diria que muda radicalmente o cenário das transmissões de TV do futebol, do esporte em geral no Brasil. Agora, essa história apresentada pelo Rodrigo, só um detalhe, Rodrigo, você falou que nessa quarta-feira o Congresso... Deu uma recuadinha, deu uma recuada. É isso, Belintani? Bom, eu acho que isso é fruto da própria dinâmica do Congresso. Né? Quando a medida provisória... Né? A medida provisória, ela já é por si só algo um pouco traumático, né? Porque ela é um instrumento do Poder Executivo que tem força de lei, ou seja, ela substitui o Congresso por um período específico. Então é o seguinte, como a tramitação de legislação no Congresso Nacional ela é mais lenta, o Executivo vai lá e edita uma medida provisória que passa a ter força de lei e o Congresso fala assim, tem alguém trabalhando por mim aqui, né? Tem alguém fazendo o meu papel, deixa eu entender isso direito. Então, já não é algo natural. Sobre tema de esportes, portanto, mais ainda, porque tem várias legislações sobre esporte tramitando no Congresso. Então, acho isso também, essa reação do Congresso, absolutamente natural. O que os clubes estão fazendo? Nós vamos conversar com todos os deputados de todos os estados representados, né, para mostrar a eles que isso muda a realidade do futebol nacional e que nós precisamos também do apoio do Congresso. Então, esse movimento nós vamos fazer, estamos começando a articular isso a partir de agora, por meio da Comissão Nacional de Clubes, e eu vejo assim, que se o Congresso é a expressão do povo, ele é a vontade das pessoas, e isso muda, se não deveria ser, mas eu quero acreditar que seja, João, né? E isso muda a realidade dos clubes de futebol, e ele democratiza o acesso à informação pela torcida, porque, gente, vamos lá, o que um deputado pode dizer assim? Não vou votar nessa medida provisória, porque os clubes são favoráveis, ela aumenta vertiginosamente a exibição de jogos na TV, ou seja, ela democratiza, porque hoje só quem pode ver todos os jogos é quem tem pay-per-view. Então, isso é a elitização da informação, não tenho dúvida. Então, assim,
Por que o Congresso Nacional seria contra isso? Eu, de fato, não vejo por quê. Não vejo por quê. Mas acho que tem os rituais, tem os protocolos, nós vamos cumprir esses rituais, vamos conversar com os deputados, conversar com o presidente Rodrigo Maia, conversar com o presidente Davi Alcolumbre, e vamos fazer disso um movimento interessante para o futebol brasileiro.